Bom dia a todos e a todas. Eu sou Faimara Strauss e nós estamos começando hoje a 8ª etapa do programa UTF Inova e vamos trabalhar dentro da questão da aprendizagem. Nós já trabalhamos nesse curso a parte de levantamento, com geração de ideias, seleção, definição de recursos, e gestão do conhecimento está dentro da questão da aprendizagem. O nosso objetivo nesse curso é capacitar aos participantes a entenderem os modelos, os conceitos de gestão do conhecimento dentro de processos, mas sempre visando a inovação. Esse é o nosso grande objetivo. A gestão do conhecimento é uma ferramenta para que a organização, a empresa, consiga chegar à inovação. Nós vamos trabalhar alguns conceitos gerais, como dado, informação, conhecimento, competência, processos de conversão do conhecimento, ambientes de conhecimento, e vocês vão ouvir falar de BA, não é o BA dos gaúchos, né? Mas é o BA da organização, algumas funções da gestão do conhecimento, modelos de gestão do conhecimento e práticas de gestão do conhecimento. Hoje nós vamos trabalhar os conceitos gerais, os processos e o ambiente. E, na próxima intervenção, funções, modelos e práticas. Dentro dessas práticas, nós vamos elencar algumas que são as principais práticas do sistema. E aí vocês vão ter a tarefa de trabalhar com as outras práticas, buscando criar o seu próprio conhecimento dentro dessas práticas. Bem, eu vou começar falando de gestão do conhecimento dizendo que não se faz gestão do conhecimento na realidade, né? Eu gosto muito dessa frase do Prozac, que ela diz que a gente chama de gestão de conhecimento, mas o que a gente pode fazer efetivamente é gerenciar o ambiente que otimiza o conhecimento. E isso tem algumas razões, né? Uma das razões é que a gestão do conhecimento, ela na realidade se limita a criar condições certas para os indivíduos aprenderem, para os indivíduos buscarem informação, experienciarem o mundo à sua maneira e aí aplicarem o conhecimento. Nem sempre apenas em benefício da organização. Quando nós aplicamos conhecimento e buscamos conhecimento, nós aplicamos esse conhecimento em nosso próprio benefício. E, como um efeito secundário, a organização também se beneficia. Vamos pensar um pouquinho. Pensar o que é esse tal do conhecimento aplicado à organização. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu gostaria que vocês respondessem para vocês, né, internamente. Vamos ver se vocês sabem, por exemplo, qual é o valor da sua empresa em reais ou em dólares? Quanto vale hoje a UTF-PR como uma empresa? Aliás, quanto nós valemos na nossa empresa? Eu gosto muito de uma frase do Fernando Pessoa que ele diz que nós somos a maior empresa do mundo. Então, qual é o nosso grande valor? Olhem também para o segundo aspecto, para essas marcas que vocês estão vendo aí, para esses logos, né? Primeiro logo, a minha filha com bem menos, com 1 aninho, ela olhava para a primeira marca e dizia assim, Mac. E o pai ficava horrorizado, porque ele detestava o McDonald's, né? Mas o símbolo é muito forte. Depois nós temos o símbolo do leão, da Peugeot, um outro símbolo que eu não sei qual que é, né? Muito pouco conhecido no Brasil, e um terceiro símbolo que também, um quarto símbolo que também a gente não conhece, né? O que representam essas marcas no mundo? Quanto elas representam? E essas pessoas que estão aí?
qualidade que elas têm que nos chamam a atenção. Primeiro ali, Sean Connery. O que ele representa no mundo do entretenimento? Depois nós temos o nosso saudoso Ayrton Senna, um dos nossos elementos de esporte mais conhecidos. Dispensa apresentações. Minha querida doutora Zilda Arns, quando ela faleceu, eu estava fazendo o meu pós-doutorado e achei muito interessante porque as pessoas que eu conversava, principalmente as pessoas da África, vinham me dar condolências pela morte da doutora Zilda. Não é uma personagem brasileira, ela é uma personagem, era uma personagem mundial. Assim como Maiana Zatz, que é uma das nossas maiores geneticistas, né? que está bem ali ao lado do Nelson Mandela, um líder mundial. O que essas pessoas representam na realidade, no mundo, no nosso dia a dia ou para uma organização? Essas pessoas, na realidade, elas representam capital intelectual. O que é o capital intelectual? É um recurso que eu posso utilizar, o conhecimento, a informação, que ele redunda ou resulta em propriedade intelectual e que dá uma vantagem competitiva sustentável. Essas pessoas fazem parte do capital intelectual, do ambiente onde elas estão imersas. E capital intelectual ele até pode ser dado por uma fórmula. Capital intelectual é o capital humano mais o capital estrutural. Agora, o que quer dizer isso efetivamente? Vamos começar com capital intelectual. O capital intelectual ele vai se dividir em capital humano e capital estrutural, que por sua vez se subdivide em capital organizacional, capital do cliente, capital de inovação, que é a nossa grande discussão aqui, e capital de processo. Capital intelectual propriamente dito é um conjunto de benefícios intangíveis que agregam valor à empresa. Do ladinho ali nós temos o símbolo de uma das, aliás, considerada hoje uma das 3 maiores empresas mundiais, a Apple. A Apple hoje vale a Dell, mais a Microsoft e mais a HP. Hoje ela está cotada em mais de 300 bilhões e espera-se que seja a primeira empresa a chegar ao valor do trilhão. Mas quem que é importante na Dell? Quem que dá à Dell esse conjunto de benefícios? Na realidade, mais do que tudo, o que dá à Dell essa grande vantagem competitiva é justamente o capital humano. Na realidade, hoje a Dell, quem é? Steve Jobs. É ele, as habilidades dele, o conhecimento e principalmente a capacidade dele gerar ideias que se tornam e se transformam em inovação. Ele, e claro, a equipe que ele tem, é que vão levar e que levaram a Apple à condição que ela está. Na realidade, nós todos somos o capital humano da nossa organização. Essa organização, esse processo que nós estamos vivendo agora, ele não existiria se não fosse o nosso capital humano. Vocês não estariam me vendo, vocês não estariam me ouvindo se o Ronaldo não estivesse aqui conosco. Ele faz parte do capital humano da UTFPR. A professora Faimara faz parte do capital humano. A Eliane faz parte desse capital humano, todos nós. Então nós temos que cada vez mais aprofundar o nosso capital humano, adquirir mais conhecimento, adquirir mais habilidades. Só que se nós não transferirmos, se nós não compartilharmos com a organização, o nosso capital humano perde valor. Então, além desse capital humano,
aí sim nós temos o capital estrutural, que tem parcelas de elementos tangíveis e parcela de elementos intangíveis. Mas é esse capital que pertence à organização. O capital humano não pertence à organização. O capital humano, a organização vai ter que ter algumas formas para permitir que ele possa trazer vantagens à organização. Em contrapartida, o capital estrutural é da organização. Então, são os bancos de dados, os manuais, os procedimentos, tudo aquilo que apoia o capital humano, né? E esse material ele não é levado embora quando a pessoa, né, às 6 horas, às 8, às 10, meia-noite, sei lá que horas que ela vai embora, ela leva junto, né? Então, o capital estrutural apoia o capital humano. Ele tem ativos tangíveis e intangíveis, né? Alguns deles relacionados com a estrutura, com os processos de funcionamento externo e interno da organização. O que mais que faz parte desse capital intelectual? O capital do cliente. E aí entra o valor da franquia da empresa, o valor do relacionamento, a lealdade à marca da empresa. Eu escolhi para exemplificar capital do cliente essa empresa aqui, né? O Boticário. O Boticário hoje é considerada a